2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de 13 a 17. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Todos juntos, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra. Amém? Mais uma vez o versículo 17, para ficar mais bonito ainda. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, queremos te agradecer por esta manhã. Ó Deus, pela palavra que o Senhor colocaste em nosso coração, pelo povo que aqui está presente, porque aqueles que aqui estão, é porque o Senhor tem um propósito, Pai, de acordo com a exposição que será feita. E nós te pedimos, Pai, nesta hora, que teu Espírito Santo, ele possa, de fato, iluminar, ó Deus, tanto a minha mente, como também a mente dos meus irmãos, para receberem esta palavra, Pai amado, e que a tua palavra possa produzir vida no coração de todos nós. É assim que nós te rogamos e te agradecemos, porque te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos expondo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês sabem muito bem disso. Na última semana, nós falamos sobre o capítulo de número 2, falamos sobre os versículos de número 7 até o versículo de número 12. Os versículos de 7 a 12 do capítulo 2, eles falam sobre o que acontecerá com o anticristo e também com os seguidores do anticristo. Quem são os seguidores do anticristo? Para deixar bem claro, são aqueles que não abraçaram a fé em Jesus Cristo. São aqueles que, mesmo tendo ouvido a mensagem, entendido a mensagem de Deus, ainda assim eles preferiram não ficar ao lado de Cristo, mas ficar ao lado do anticristo. No dia de hoje, nós iremos falar sobre o que acontecerá, e já acontece conosco, o que acontecerá com todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo, depositaram sua fé nele e entregaram completamente a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele faz uma distinção para que a igreja de Tessalônica entendesse o que estaria reservado aos seguidores e ao anticristo, e ao mesmo tempo agora a esperança que haveria para eles, que eles poderiam enfrentar as maiores dificuldades, os maiores problemas e perseguições, mas tendo a certeza e a convicção de que Deus estaria sempre com eles, os guardando de todo o mal. É isso que o texto vai nos trazer nesta manhã. E no versículo de número 13, quando nós olhamos para o versículo de número 13, e eu queria de novo explicar a vocês o texto, ler o texto mais uma vez, o texto diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados
pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que existe algo maravilhoso que Deus fez antes que eu existisse, antes que você existisse. Deus escolheu a cada um de nós para a vida eterna, para a salvação. Então, o texto está nos dizendo que isso não aconteceu no momento em que eu abracei a fé em Cristo, querendo mostrar que não foi algo que foi produzido no meu coração apenas, por mim mesmo, pela minha vontade, pelo meu querer apenas. Mas o texto está dizendo para nós que os irmãos de Tessalônica, e nós também, nós fomos escolhidos por Deus quando não havia nada, quando ninguém havia sido criado, quando o mundo ainda não estava estabelecido, não havia obras, não havia nada. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus pensou em você, Deus pensou em mim lá na eternidade, e para a gente poder entender melhor, na eternidade passada. Você já imaginou que Deus já estava te idealizando, que Deus estava preparando a sua vida para a salvação, que Deus tinha propósitos para o seu viver já antes dos tempos eternos? Isso é maravilhoso. Então, os irmãos de Tessalônica, que estavam enfrentando grande perseguição, eles precisariam ter isso em mente, que Deus tinha um profundo amor para com eles, ao ponto de tê-los escolhido antes da fundação do mundo. O que isso mais quer dizer? Isso quer dizer que a salvação, ela não é uma escolha meramente humana. Isso quer dizer que Deus tem propósitos sólidos para com a nossa vida. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho e o Evangelho não fez sentido para elas? Quantas pessoas ouviram pregadores e mais pregadores? No entanto, a palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro ouvido. Mas existem pessoas que, quando ouviram a palavra do Senhor, num dia marcado por Ele, numa hora certa, precisa, a palavra entrou sim pelo ouvido, mas a palavra também atingiu o intelecto e desceu para o coração. A palavra fez sentido também às emoções dessas pessoas. E a partir daquele momento, elas passaram a viver uma vida completamente diferente da vida que até então viviam. Muita gente vive a vida pensando que todas as nossas realizações, todo sentido para a nossa existência se prende unicamente à vida de hoje, a esse momento histórico. Não acreditam numa transcendência, numa vida eterna. Quantas pessoas que passam pela vida e não entendem que Deus tem um propósito para cada instante, para cada minuto, para cada mês, para cada ano, em sua própria história. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja e também a nós hoje, em pleno século 21. Deus nos escolheu em Cristo para viver uma vida para Ele. E você deve lembrar que o apóstolo Paulo fala na primeira epístola que havia algumas marcas da igreja de Tessalônica. E essas marcas testificavam, evidenciavam que os irmãos de Tessalônica haviam sido escolhidos por Deus. E que marcas eram essas? Talvez você lembre. Eu lembro, claro, mas eu acho que você talvez lembre. Eles tinham um amor, quem lembra? Um amor abnegado. O que significa dizer? Que eles amavam na prática. Porque não existe um amor que não seja entrega. Não existe um amor que não seja doação. E quando Paulo olhava para aquela igreja, Paulo via nos irmãos daquela igreja um amor abnegado. Depois, o apóstolo também via uma outra coisa naquela igreja, que aqueles irmãos possuíam uma fé, lembra? Uma fé operosa. E aí eu expliquei para vocês
que não existe fé estática, não existe fé inoperante. Toda a fé, ela é operosa. Quando nós temos fé em nosso coração, isso nos move a fazer uma série de coisas imbuídos por essa fé. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala que aquela igreja tinha uma terceira qualidade. Que qualidade era essa, gente? Aquela igreja tinha uma esperança. Eu até usei o nome de uma cidade, não sei se vocês lembram. Espera feliz. Os irmãos daquela igreja, eles agiam, eles viviam com uma esperança positiva. Eles tinham uma esperança em Deus, que é a certeza de que algo vai acontecer. Era uma esperança animada, era uma esperança feliz, era uma expectativa de que coisas lindas aconteceriam, apesar de todas as lutas e adversidades que eles estavam enfrentando. E eu digo a você nesta manhã, se você está enfrentando lutas, perseguições, problemas seríssimos na sua vida, não pense que Deus te esqueceu. Deus te ama. Não pense você que Deus não tem propósitos para com a sua vida, porque Deus tem propósitos para com a sua existência. E o que é necessário é que você nutra no seu coração uma espera feliz. Uma espera que não seja estática, porque a fé que nós temos é uma fé operosa. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos e para nós hoje também, veja comigo, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim, parte final do versículo: o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que muita gente que não entende esse ensino, que rejeita o ensino da eleição em Cristo, essas pessoas pensam que quando Paulo diz que nós somos eleitos em Cristo, que nós somos predestinados, Paulo esteja dizendo que nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Tem pessoas que odeiam a doutrina da eleição porque elas imaginam que ela seja um aval para que o crente viva de qualquer forma e depois diga assim, eu sou um eleito. Não. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que todo eleito, ele evidencia sua eleição, sua escolha por Deus, a partir de uma vida santificada. Todo aquele que é eleito de Deus comprova no dia a dia da sua existência que ele foi transformado por Deus, que ele tem nova vida e que agora tudo que ele faz com uma nova perspectiva. Existem pessoas que quando se deparam com alguém que se converteu, que entregou a vida a Cristo, diz assim, rapaz, como você mudou? Mas como assim? Como que eu mudei? Eu continuo usando a mesma roupa, o mesmo tipo de roupa, o mesmo penteado. Eu nem penteado posso mudar, não é? E aí as pessoas pensam assim, o que aconteceu com você? O que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, foi uma mudança interior. Foi uma transformação tão radical, tão profunda, que as pessoas que nos conhecem, ao olhar ou ao olharem para nós, elas identificam que houve algo muito profundo e transformador na nossa própria existência. Algumas ficam chocadas e percebem isso com muita clareza. Paulo está dizendo que quando Jesus Cristo entra numa vida, essa vida agora é uma vida santificada. Quem roubava, não vai roubar mais, não é? Quem adulterava, não adultera mais. Ou seja, a vida ela é completamente transformada. Os valores, os desejos, as paixões, tudo é alterado, porque essa transformação não foi uma transformação baseada num esforço meramente humano. Não foi algo que eu fiz com todo o meu empenho para agradar o ser divino, não. Foi algo
que se processou na minha vida porque houve uma transformação de fora para dentro. Foi Ele quem mudou o sentido da minha vida. E na sequência, o texto nos diz que essa santificação, ela é para que nós vivamos uma vida de maneira diferente, uma vida de verdade, na verdade, porque a verdade de Deus é o que nos guia para encontrarmos o propósito da nossa vida. Ter uma vida sem propósito é algo profundamente negativo. Ter uma vida na qual você não sabe por que você levanta, por que sai de casa, por que você faz o que faz ou deixa de fazer algumas coisas, ela não tem sentido. Mas quando nós somos de Cristo, a palavra de Deus, ela nos guia, nossa bússola, nossa orientação. E até mesmo todas as maldades que nós enfrentamos, toda a perseguição que nós enfrentamos, tudo isso é vencido e superado porque nós temos uma fé muito bem fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E olhe para a Bíblia comigo no versículo 14, o texto fala assim: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu verifico nesse versículo de número 14 é que a palavra do Senhor nos diz que quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos encontramos com Ele a partir da pregação do Evangelho. Por isso, nós precisamos ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo. É interessante notar como nós precisamos anunciar às pessoas essa boa notícia, porque nesses dias nós encontramos pessoas profundamente pesadas, pessoas carregando um fardo enorme do pecado, pessoas que carregam uma consciência pesada por erros que foram cometidos no passado. E algumas dessas pessoas, elas tentam com todo o esforço se livrar disso. Se alguém disser, suba a escadaria da Penha, que você vai ficar melhor, ela sobe. Se alguém disser para essa pessoa, faça uma oferenda a algum ser divino, entre aspas, divino, vão fazer uma oferenda a esse ser divino. Só que uma coisa acontece, o peso continua, a culpa continua a residir na consciência e a vida não é transformada. Mas quando a mensagem do Evangelho é pregada, essas pessoas passam a entender que elas são salvas, não por aquilo que elas fizeram, não pela vida que elas possuem, não pelo seu esforço de viver uma vida muito santa, mas elas são salvas e recebidas por Cristo, por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, porque Ele ocupou o meu lugar e o seu lugar. Ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de consciência, que ainda que pequemos, nós sempre teremos o nosso advogado a nos defender, que é Jesus Cristo. É através dele que a nossa consciência está em paz agora, porque ele um dia morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. E no versículo 14, ele vai mostrar para nós que tudo isso que Deus faz com a pregação do Evangelho tem um propósito. Nada que Deus faz é sem propósito. E é interessante notar que, embora Ele tenha nos escolhido antes da fundação do mundo, existe um dia, existe uma hora, existe um momento em que essa mensagem de salvação atinge o nosso coração e transforma a nossa vida. Existem pessoas que já ouviram várias vezes a palavra, mas houve um dia no qual essa mensagem finalmente fez sentido a elas. Existem pessoas que são acostumadas à religião, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Mas chega um momento, no tempo e no espaço, uma hora marcada, na qual essas pessoas são radicalmente transformadas
pelo poder de Deus. E aí começam uma nova vida, há um novo encantamento, inclusive, com essa existência que nós temos. A pessoa agora, ela encontra alegria, até mesmo em enfrentar as suas maiores dificuldades. E qual é o propósito para o qual Deus faz isso? Deus nos salva, Deus nos chama, Deus nos faz ouvir a mensagem do Evangelho com um propósito. Veja comigo no versículo 14. A palavra diz assim: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior desejo de Deus é que nós alcancemos a sua glória, que nós sejamos participantes da glória que Ele mesmo tem. Ele quer que nós sejamos dele para viver essa vida gloriosa hoje e também na vida futura, quando o novo céu e a nova terra chegarem. Ou seja, o Senhor, Ele tem propósitos benignos para conosco, enquanto o anticristo só tinha propósitos negativos para com aqueles que o seguiam. Em contrapartida, o Senhor, Ele tem propósitos gloriosos para você e para mim também. No versículo de número 15, a palavra nos diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Por que ele fala permanecei firmes, irmãos? Ele está dizendo para aqueles irmãos lá de Tessalônica e para nós hoje também. Vocês passam por perseguições, vocês passam por tribulações, vocês têm problemas gravíssimos, e nós vamos dizer o quê? Temos. E eles também diriam o quê? Temos. Mas uma coisa o Senhor está dizendo para nós: permanecei firmes. Existem pessoas que elas não conseguem ter firmeza em nada que fazem. Existem pessoas que elas oscilam demais, elas não sabem, elas não conseguem se estribar, se arraigar num propósito. Elas ora querem o céu, mas ao mesmo tempo, ora parece que elas querem o inferno. Existem pessoas que ora estão imbuídas de servir a Deus e de viver para Deus, e ora elas querem viver a vida mais promíscua e mundana que você possa imaginar. Existem pessoas que não têm firmeza naquilo que desejam. Existem pessoas que elas não conseguem saber qual é o real propósito de Deus para as suas vidas. E aí eu digo a você nesta manhã: o Senhor deseja que você tenha firmeza. O Senhor deseja que eu tenha firmeza, que eu persevere na minha fé em Jesus Cristo, porque dela eu não posso decair. E uma prova real da minha eleição, de que eu sou eleito, é que eu sei o que eu quero. E eu não quero o anticristo. Eu não quero uma vida contrária aos valores de Deus. Eu quero a vida de Deus para mim e para minha família. Eu quero ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu quero ter a alegria de um dia perceber que todos nós estamos lado a lado, firmados na palavra, com um só propósito de servir ao único que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém, irmãos? E quando nós pensamos nisso, nós entendemos o porquê que o apóstolo fala isso. Que tristeza para o apóstolo verificar que alguns irmãos que começaram bem, alguns irmãos, no decorrer da caminhada, eles estavam se desviando, se extraviando pelo caminho. Paulo desejava que os servos de Deus, que os filhos de Deus, eles vivessem uma vida firmada, estribada, com fé, com esperança, por mais que os momentos fossem momentos tremendamente difíceis, como eram os momentos difíceis para a igreja de Tessalônica. E aí, olhe para a sua Bíblia. O texto vai nos dizer assim: permanecei firmes e guardai as tradições. O que é tradição para você? O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, ele não está dizendo que nós devemos ser tradicionalistas. Sabe o que é tradicionalista? É aquela pessoa que guarda alguma coisa que aprendeu,
mas alguma coisa que é meramente humana, que é uma construção humana, e essa pessoa continua a viver debaixo daquelas tradições e não muda. Eu aprendi assim, sempre foi assim, e eu vou continuar a viver dessa forma porque eu aprendi assim, por mais que alguém me instrua e me mostre que eu estava equivocado. Conhece gente assim? Gente que tem uma cabeça um pouco dura, mesmo comprovando você por A mais B, que o que é correto é justamente aquilo que você está apresentando pela palavra, ela continua a viver debaixo das suas tradições. E o que é interessante dizer para você que está aqui nesta manhã, é que a igreja evangélica, ela tem suas tradições, e as tradições são importantes, mas o tradicionalismo emperra, o tradicionalismo engessa as pessoas, mas a tradição tem o seu valor. Mas a tradição que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não são as tradições, por exemplo, dos fariseus. No capítulo 7 de Marcos, nós vemos que os fariseus, eles tinham tradições que eram somadas às escrituras sagradas do Antigo Testamento, e suas tradições tinham mais valor, as suas interpretações, do que propriamente a lei de Deus. Eram construções deles. Eu me faço entender? Agora pense uma coisa comigo. Existem religiões que elas estabelecem tradições que são tão valiosas quanto a Bíblia. Isso é um grande equívoco, porque a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Ela tem supremacia a qualquer outra coisa. E aí você vai me perguntar, mas pastor, então que tradição é essa que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, que aquela igreja deveria seguir? As escrituras sagradas do Antigo Testamento, e juntamente com isso, tudo aquilo que Paulo e os demais irmãos que acompanhavam Paulo estavam ensinando com base nos princípios de Deus. Não eram verdades próprias deles, mas sim verdades de Deus transmitidas por pessoas como eu e você, pessoas falhas, mas usadas por Deus de maneira muito profunda. Então, Paulo está dizendo, permaneçam na tradição de vocês, permaneçam naquilo que vocês aprenderam e ouviram de mim, aquilo que foi ensinado com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. E o que nós temos percebido também em nossos dias é que muitos cristãos, eles estão abandonando a sã doutrina, aquilo que é correto, para seguir a modismos passageiros, para seguir a doutrinas que manipulam pessoas, que geram confusão na mente das pessoas, e não estão fincadas e alicerçadas na palavra de Deus, mas são ensinos completamente estranhos ao Evangelho. Existem igrejas que pregam maldição hereditária e gera confusão na cabeça dos crentes. Muita gente achando que está sofrendo hoje porque o avô fez alguma coisa de errado, porque o pai fez alguma coisa de errado, e a mente fica completamente confusa. E esses líderes dizem, você tem que quebrar a maldição. E aí você pergunta, onde foi que essa maldição começou? Quem foi o meu parente que fez essa bobagem? Se eu pudesse pegá-lo, porque eu estou sofrendo muito hoje. Irmãos, bobagem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Quem morreu por você e ressuscitou foi Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então, a partir do momento em que você tem Cristo na sua vida, todas essas coisas ficam por terra, elas caem por terra, e você não pode se deixar manipular por pessoas que, ferindo as escrituras sagradas, te ensinam coisas completamente equivocadas para te aprisionar, para te enredar, porque na verdade, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Jesus Cristo nos chamou à liberdade, a uma vida nova, a uma vida plena, e Ele quer que nós vivamos assim. Olhe para a Bíblia e veja comigo na sequência o que o texto diz.
tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aquilo que fosse uma epístola realmente assinada por Paulo, deveria ser recebida, deveria ser acatada, porque era o ensino da parte de Deus para a igreja de Tessalônica. E quando chega no versículo número 16, a palavra diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Rapidamente, alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto que eu destacaria no versículo de número 16 é que o texto nos fala que tanto Jesus Cristo, como também Deus Pai, eles amaram profundamente a igreja de Tessalônica. E eu diria para você nesta manhã, Jesus Cristo e Deus Pai, eles te amam. Sabe por quê? Veja comigo, a palavra de Deus, no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, diz assim: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus não te amou porque você era perfeito. Deus não te amou porque você era completo, porque você era são, porque você era muito bonito, porque você era muito capaz. Mas a Bíblia fala com muita clareza nesse texto que Deus amou você, que Deus me amou, quando nós ainda éramos pecadores. E a grande prova do amor dele para conosco é que ele nos amou quando nós estávamos nesta condição. Quando eu era pecador, ele me amou. Quando você ainda era pecador, ele te amou. Quando nós estávamos presos, arraigados ao pecado, ele nos libertou, porque houve um grande e profundo amor dele para comigo e para contigo também. E descobrir essa verdade, que o próprio Criador do céu e da terra, ele ama você, apesar de você, é algo extremamente libertador e animador ao mesmo tempo. Eu encontro uma grande alegria de saber que esse Deus a quem eu sirvo e prego é um Deus que me ama apesar de mim. Um Deus que conhece as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas fraquezas, e ainda assim Ele não desiste de me amar. Ele me escolheu, Ele te escolheu. E olhando para o texto nos diz assim ainda: e nos deu eterna consolação. O que isso quer dizer? Deus nos consola diante das nossas dores do dia a dia, das nossas tribulações. Deus nos consola. Deus coloca pessoas ao nosso lado para serem seus instrumentos também. Mas o texto está dizendo para nós que essa consolação não será só no tempo presente. Essa consolação será também na vida futura. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá consolação para nós. Existe consolação hoje e também existirá consolação na vida futura. Saber que esse Deus se condói de nós, que esse Deus nos ama de maneira tão profunda, é a mensagem que nós precisamos pregar. E com essa mensagem o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos de Tessalônica, porque eles estavam sofrendo muito. Eu digo a você nesta manhã, se você está sofrendo muito, essa mensagem é para você. Se você está sofrendo muito, saiba que Deus te ama desta forma, como você é, do jeito que você é. E quando Ele entra na sua vida, Ele produz uma mudança radical. Quando Ele entra na sua vida, tudo passa a ter um novo sentido. E aí, o texto nos diz ainda: consolação, boa esperança. Lembra da esperança feliz, que eu falei no início? Da espera feliz, aquela cidade? Ele está dizendo que existe uma esperança em nós, uma esperança feliz, uma boa esperança. Não é uma esperança em alguma coisa desastrosa,
alguma coisa ruim, alguma coisa confusa. Não é uma esperança numa negociata, em alguma coisa que vai surgir, vai encher o nosso cofre, mas, por outro lado, vai poluir a nossa mente e o nosso coração. Não, é uma espera dada por Deus, é algo bom que nos aguarda. E o texto fala, boa esperança pela graça. Por que pela graça? O que significa graça, irmãos? Favor? Favor imerecido. Ele está dizendo que tudo isso é pela graça. Significa dizer que nós não podemos conquistar isso por esforço próprio. É algo que Ele quis dar. Não há mérito da nossa parte. Porque se houver mérito, não existe graça. Se houver mérito, não existe graça da parte de Deus. Nós não estamos confiados em nossos méritos, mas nós estamos confiados na graça de Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que um dia brotou no meu coração e no seu coração, essa fé não é propriamente sua nem minha. Essa fé é dada por Deus, é dom de Deus, é concessão dEle para que a sua palavra, para que essa nova vida faça um real sentido para mim e para você. E aí, para a gente concluir, versículo 17. Consolem o vosso coração. Como é que está o seu coração nesta manhã? Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Deus quer, de fato, consolar o seu coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O que Ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a nossa obra deve ser correta, boa. Ele quer dizer também que boa deve ser a nossa palavra. Deus está dizendo para mim e para você que o discurso e a prática, discurso e prática precisam andar em consonância. Discurso e prática não podem andar dissociados. A vida do crente precisa ser una, ou seja, precisa ser uma. A nossa vida precisa ser coerente. Aquilo que eu digo acreditar com aquilo que eu faço no meu dia a dia, no tempo e no espaço. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que o importante de perceber é que aquele que verdadeiramente é salvo, ele dá alguns sinais dessa salvação. E aí eu vou repetir com vocês. Ele tem o quê? Amor abnegado. Ele tem fé operosa. Ele tem mais o quê? Ele tem uma espera feliz. Ele tem mais o que, meus irmãos? Ele permanece. Ele fica firme, ele não se extravia, ele sabe o que quer, aonde vai chegar, ele sabe o que Deus tem para ele e ele não arreda o pé. É assim que minha mãe dizia. E eu digo para você uma coisa nesta hora, e por fim, todo aquele que nasceu de novo, ele tem um discurso coerente com a prática. Ele é uma pessoa que fala e vive aquilo que ele fala. E nesta manhã eu queria orar por você, que veio aqui nesta manhã ouvir a palavra de Deus, e dizer para você, qual o caminho que você quer seguir? Você quer seguir o caminho do anticristo, da vida sem Deus, e aquilo que espera os seguidores do anticristo? Ou você quer viver uma vida ao lado de Cristo e experimentar a glória de Deus que nos está reservada, os privilégios da vida presente e ainda mais, os privilégios da vida futura? A vida é esse dom maravilhoso que o Senhor nos concede. E apesar das lutas, provações e dificuldades, Paulo dizia para aquela igreja e diz para nós hoje também, nós precisamos viver a nossa vida com fé, entregando a nossa história, a nossa existência a Ele, que é o Salvador, que tem propósitos maravilhosos para mim e para você. A escolha cabe a você nesta manhã.
Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus por você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa fronte. Ó Deus amado, queremos te agradecer porque a Tua palavra não muda. A Tua palavra, ela faz sentido em pleno século 21, Pai. Quantos de nós aqui nesta manhã estamos precisando tomar uma decisão ao Teu lado, de viver para o Senhor, de ter uma vida transformada. E nós te pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve ao convencimento, Pai, de que a Tua palavra é a verdade, que viver para Ti é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu quero te pedir que nesta manhã, ó Deus, seja o tempo e o espaço, Pai, marcado para algumas vidas ouvirem a Tua palavra e esta palavra vir a fazer o sentido real que nós aguardamos. Que a Tua mensagem hoje, Pai, de uma maneira miraculosa, sobrenatural, possa produzir transformação, Pai, na vida de muitos que aqui estão. Que seja uma data marcada do renascimento espiritual. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, ó Deus, e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.